Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É a nossa primeira aula aqui na nossa disciplina, né, de introdução à administração. Eu sou o professor Igor Assis, eu serei o facilitador aí nessa jornada incrível, ok? Pelo mundo da gestão. E hoje nós vamos mergulhar no tema o que é administração. Ah, e os fundamentos também, dentro desse universo da gestão, que se refere aí a pessoas, empresas, sociedade. Este nosso encontro é o pontapé inicial do módulo sobre administração. E acredite, o que nós vamos aprender aqui vai mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta rápida, né? Você já organizou aí algum evento, alguma festa, algum encontro, algum churrasco? Você já gerenciou ou gerencia recursos financeiros, seja a sua mesada, seja o seu salário, ou você já organizou aí, né, coordenou uma atividade, um trabalho em grupo? Bom, todos nós, eu fiz essa pergunta porque todos nós, em maior ou menor escala, nós já praticamos a administração, né, em maior ou menor escala, sem a gente perceber. Muitas vezes eu falo para os meus alunos, há mais de 20 anos eu dou aula nessa parte de gestão, de administração, eu sempre digo que a administração ela serve para tudo. Né? Muitas vezes para atividades no nosso dia a dia, né? A gente está aí gerindo, administrando algo. Eu sempre falo que a administração ela é importante para todo mundo, porque ou você vai trabalhar numa empresa, normalmente a gente começa assim, né, a nossa vida profissional, ou você vai ter a sua empresa, enfim. A gente já pratica muitas vezes a administração sem que a gente perceba. E é exatamente sobre isso que nós vamos bater um papo aqui no nosso encontro, né? Sobre como essa disciplina, como a administração, ela está presente em absolutamente tudo o que a gente faz. Então, durante a nossa aula aqui, durante o nosso encontro, você vai descobrir que a administração ela vai muito além de planilhas, né? De reuniões, né? Quem já participou às vezes fala até para mim de reuniões chatas. Tá? Na realidade, a administração é muito mais do que isso. A administração ela é uma ferramenta poderosa que pode transformar, inclusive, sonhos em realidade, tanto na vida pessoal como quanto, né, na nossa vida profissional. Imagina poder organizar, por exemplo, o seu tempo de estudo para você render mais. Imagina você poder aprender a gerenciar seus recursos para conseguir fazer aquela viagem que você sonha, comprar talvez algum objeto que você tanto quer. Tudo isso passa por entender vários dos conceitos que nós vamos explorar juntos. Então, nos próximos minutos que aqui vamos estar juntos, eu vou desmistificar a administração, mostrando como ela, né, pode ser fascinante e, acima de tudo, útil no dia a dia de cada um de nós. Então, prepare-se aí para uma conversa leve. Né? Vou buscar trazer aqui para você exemplos práticos e também situações que você muitas vezes até vive aí no seu cotidiano, e eu quero conectar algumas situações à administração. Eu posso te dizer que ao final aqui
dessa nossa aula, desse nosso encontro, você nunca mais vai olhar para para organização de uma simples festa, por exemplo, né? Ou você não vai mais olhar para o gerenciamento de tempo da mesma forma. E não se preocupe, né, em anotar tudo de cada slide. O importante é que você faça sim as suas anotações, né, daqueles pontos que, né, você acredita que te impactou, que vai ser inclusive útil aí no seu dia a dia, ok? Mas para a gente já iniciar aqui a nossa jornada, ou antes mesmo, aliás, de a gente é, iniciar a nossa jornada, agora que já nos conectamos, né, vamos entender exatamente aonde a gente quer chegar. Aí na tela, esses são os nossos objetivos de aprendizagem. Pensem nele, pensem nesses tópicos, nesses objetivos, como o nosso GPS para a aula. São 4 pontos fundamentais que vamos dominar juntos ao final aqui do nosso encontro. Nosso primeiro objetivo, então, é compreender o conceito central de administração. Isso significa que vamos descomplicar, né, essa palavrinha, né, que parece tão séria e formal. Você vai perceber que a administração não é só para empresários, né? Não é só para executivos, é para todos nós. É sobre tomar as rédeas da nossa vida, seja para organizar o nosso dia a dia, nosso tempo, nossos projetos. Nós vamos descobrir juntos que administrar é, basicamente, saber aonde queremos chegar e encontrar a melhor maneira de chegar lá. O segundo objetivo aqui é diferenciar eficiência, eficácia e efetividade. Calma, não se assuste com esses termos, ok? Eu vou tornar eles bem simples. Né? Imagina que você precisa estudar para uma prova. Então, ser eficiente é estudar de forma organizada, usando bem o seu tempo. Ser eficaz é conseguir a nota que você quer. E ser efetivo é quando você não só tira uma boa nota, mas também, né, aprende o conteúdo para a vida toda. Então nós vamos ver aqui como esses três conceitos, eficiência, eficácia e efetividade, eles andam juntos e como aplicá-los no dia a dia. O terceiro objetivo é identificar aí as aplicações no cotidiano, né, no caso a aplicação da administração. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Nós vamos abrir os olhos aí para as milhares de situações em que usamos a administração sem nem mesmo perceber. Desde a hora que você decide, né, a ordem das matérias que você vai estudar, até quando organiza aí, né, um rolê com os amigos. Tudo é administração. Então eu vou mostrar exemplos práticos, né? E depois aí, né? Você vai ter um momento também, né, de fazer uma atividade. E o nosso quarto objetivo é reconhecer a importância para o desenvolvimento profissional. Esse talvez seja o mais legal, né, para quem está pensando aí no futuro. Porque saber administrar não é importante só para o seu chefe. Ele é importante para você ser um bom profissional em qualquer área. O mercado de trabalho valoriza muito, né, quem sabe se organizar, cumprir prazos, trabalhar em equipe e resolver problemas. Tudo isso é administração. Eu vou te mostrar como essas habilidades podem fazer você se destacar, seja num estágio, seja no primeiro emprego, ou até mesmo no próprio negócio. Então, esses objetivos, eles não são somente para nosso encontro de hoje. São habilidades que você vai levar para a vida toda. E o mais legal é que quanto mais você praticar, mais natural fica. É como um músculo, né, que a gente exercita. No começo pode parecer difícil, mas com o tempo fica automático. Ok? Bom, vamos começar aqui. E eu quero te perguntar algo para você refletir. Né?
Você, em algum momento da sua vida, teve uma experiência que você precisou aí, né, usar alguns conceitos, né, que se conecta a planejamento, organização, direção, controle, né? Tudo isso são elementos, são pilares, tá, da administração, ok? Então veja, ao final desse encontro, né, eu quero que você entenda o que é administração de verdade, sabendo, inclusive, diferenciar aí elementos fundamentais, né, no que se refere à administração e que você também consiga conectar esses elementos ao seu dia a dia e principalmente à sua rotina é, de trabalho. Beleza? Bom, agora, né, nós vamos ao coração da nossa aula, que é entender, afinal, o que é administração. Se eu pudesse resumir em uma frase direta, eu diria que a administração é a arte de transformar recursos em resultado. Vou repetir. A administração é a arte de transformar recursos em resultado. Mas vamos desdobrar aqui junto esses conceitos. Primeiro, eu quero que você esqueça aquela ideia de que a administração é só para quem tem cargo de liderança, para quem é gerente, para quem é diretor. A administração é para todo mundo, tá? É uma ciência. A administração é uma ciência, mas também é técnica e arte. Como ciência, ela tem teorias, métodos comprovados, pesquisas, né? Tem todo um conhecimento sólido por trás. E como técnica, a administração ela oferece ferramentas práticas que podemos usar no nosso dia a dia. E como arte, né, eu posso dizer que a administração ela se conecta também, né, com arte, né, porque cada um de nós aplica esses conhecimentos administrativos de um jeito único, com nossa criatividade e com o nosso estilo pessoal. Então, o processo administrativo, que você, inclusive, está vendo aí no slide, planejar, organizar, digerir, planejar, organizar, dirigir e controlar, planejar, organizar, dirigir e controlar, parece algo muito formal, mas é incrivelmente simples na prática. Eu vou te dar um exemplo que você até conhece. Organizar uma festa. Primeiro você planeja, define aí a data, o local, quem vai convidar, o que vai ser servido. Depois você organiza, você compra as coisas, decora o espaço, prepara aí a playlist. E na hora da festa, você dirige. Você recebe as pessoas, coordena aí as atividades, e durante todo o evento, durante toda a festa, nesse exemplo que eu estou te dando, você controla, você verifica se está tudo correndo bem, se as pessoas estão se divertindo, se precisa ajustar alguma coisa. Você viu? Isso é administração. E aí eu coloquei uma frase de um cidadão chamado Peter Drucker, que eles falam que é o pai da administração, que diz que a definição de administração, de acordo com ele, é fazer coisas por meio de pessoas. Isso é genial, porque mostra que a administração não é sobre controlar, mas sobre potencializar. É sobre conseguir resultados através da colaboração, do trabalho em equipe, da sinergia. Quando você coordena um trabalho em grupo, na faculdade, na escola, você está praticando exatamente isso. Você está fazendo algo, você está fazendo coisas por meio de pessoas do grupo. E essa tal tá vendo essa palavrinha no slide? Universalidade. Essa tal universalidade que menciono aqui no slide é um dos aspectos mais fascinantes da administração. A administração se aplica em todos os contextos da nossa vida. Na vida pessoal,
quando vocês administram um tempo entre estudo, trabalho e lazer. Na vida acadêmica, quando você organiza aí, as matérias, os trabalhos, o semestre. E na vida profissional, em qualquer carreira que escolha, essas habilidades vão ser valiosíssimas. E até nos relacionamentos, administrar as expectativas das pessoas, administrar os conflitos, administrar projetos em comum. Então eu quero que você reflita. Onde mais na sua vida a administração já está presente e você ainda não percebeu? É, é, Quando você planeja uma viagem com um amigo, você já parou para pensar que isso é uma administração? Por isso que a gente coloca aqui que esse termo universalidade, porque a administração ela pode ser aplicada em todos os contextos. O mais incrível é que quanto mais consciente ficamos dos processos administrativos, mais eficazes nos tornamos. É como ter aí um super poder, a capacidade de pegar qualquer situação caótica e transformar em algo organizado e produtivo. E isso não significa ser rígido ou engessado, pelo contrário. A boa administração nos dá justamente a flexibilidade para adaptarmos às mudanças, porque nós teremos clareza do que, com os processos administrativos, com a administração, nós teremos a clareza do que queremos e como chegar onde queremos. Então vejam, vamos entrar agora, vamos desvendar então agora um conceito que vai mudar completamente como você avalia qualquer atividade. E isso se conecta com a administração. Ok? Aqui estão os 3 pilares da qualidade administrativa: eficiência, eficácia e efetividade. São 3 irmãos que trabalham juntos, mas cada um com a sua personalidade única. Vamos começar pela eficiência. Pense na eficiência como como você vai fazer algo. Eficiência se conecta ao como fazer. É sobre usar os recursos da melhor maneira possível. Recursos tais como tempo, dinheiro, energia, materiais. Então, ser eficiente é fazer mais com menos. É evitar desperdício. É otimizar processos. Um exemplo simples. Se você consegue estudar para 2 provas, no tempo que normalmente estudaria para uma, você está sendo eficiente, ok? Se você consegue fazer o mesmo trabalho em grupo, com menos reuniões, com mais foco, com menos retrabalho, você está sendo eficiência. Então, a eficiência, ela olha para o processo, o como, ok? Já a eficácia, que também é um dos pilares da qualidade administrativa, significa o que fazer. Então, veja, eficiência é como fazer, eficácia é o que fazer. Que é sobre alcançar os resultados, atingir objetivos. De nada adianta ser super eficiente se não estamos chegando onde queremos. Se você estuda de maneira super organizada, você está sendo eficiente. Mas se você não aprende o conteúdo e não tira uma nota boa, que é a eficácia, tem algo errado. A eficácia, ela foca onde? No resultado. Agora, a grande estrela desses 3 pilares da qualidade aqui administrativa é a efetividade. Este é o conceito mais completo e poderoso. Ser efetivo é ser ao mesmo tempo eficiente e eficaz. Mas vai até além. Quando eu falo em efetividade, eu estou falando sobre o impacto sobre o valor duradouro que criamos. Quando nós, quando não só fazemos as coisas certas, de maneira certa,
mas quando essas coisas geram benefícios sustentáveis ao longo prazo. Vou dar um exemplo, que inclusive está aí no slide. Imagine uma fábrica que monta celulares, ok? Se ela monta muitos celulares rapidamente e com poucas peças sobrando, é eficiente. Se os celulares funcionam perfeitamente, ela é eficaz. Mas ela só é efetiva se os celulares são de alta qualidade, os clientes ficam satisfeitos, a marca se fortalece no mercado e a empresa se mantém lucrativa ano após ano. Viram a diferença? Agora, traga isso para a sua vida. Quando você estuda para uma prova, ser eficiente é usar bem o tempo de estudo. Ser eficaz é tirar uma boa nota. Ser efetivo é quando você realmente aprende o conteúdo de maneira que possa aplicar no trabalho, na vida. E esse conhecimento traz benefícios duradouros para a sua carreira. Outro exemplo. Num relacionamento, ser eficiente é resolver discussões rapidamente. Ser eficaz é fazer as pazes. Ser efetivo é construir uma relação mais forte, mais madura, né, a partir daquela discussão que aconteceu. Então, veja, esses três conceitos sempre andam juntos. O ideal é a gente buscar, tá, o equilíbrio entre eles. Às vezes, nós precisamos sacrificar um pouquinho da eficiência para ganharmos em eficácia. Outras vezes, nós focamos tanto na eficácia que esquecemos da efetividade. Né? Então, o segredo é estar sempre consciente dessas três dimensões, porque o ideal é buscar o equilíbrio entre esses três pilares. Não é só sacrificar a eficiência, né, ou, né, esquecer da efetividade. Eu quero que você pense em alguma atividade recente que você fez, seja um trabalho da escola, faculdade, um projeto pessoal, tá? Até a organização do seu tempo, né, que você consegue aí identificar aonde você estava sendo eficiente, eficaz e efetivo. Tá? E onde você poderia melhorar em cada um desses aspectos. Essa consciência, ela é transformadora porque nos permite ajustar a nossa rota constantemente. Ao invés de só correr atrás de resultado, nós passamos a pensar também em como estamos usando nossos recursos e que impacto nós estamos criando no longo prazo. Essa é, na realidade, a mentalidade que separa os bons profissionais daqueles profissionais excepcionais. É essa mentalidade que separa as pessoas que apenas sobrevivem daquelas que verdadeiramente prosperam. E isso vale também para a empresa. Bom, agora que já entendemos aí os conceitos fundamentais, vamos conectar, né, tudo com a sua realidade, ok? Esse slide é especialmente importante porque ele mostra como a administração não é uma teoria distante, mas sim uma ferramenta prática que faz parte da vida, né, de todos nós. Vamos explorar aqui juntos essas aplicações, no cotidiano. E você vai se surpreender com quantas situações aí você vai se surpreender, né? De como as situações do dia a dia, né, envolvem aí princípios administrativos sem que tenhamos, às vezes, a consciência disso. Vamos começar aqui, então, sobre a aplicação do dia a dia de princípios administrativos. Eu quero começar a falar da gestão do tempo. Quanto de nós já nos vimos aí sobrecarregados com prazos de estudo, trabalho, né? E ainda precisando conciliar trabalho e estudo com a nossa vida social. Bom, isso é por administração, né? E no caso, administração do tempo. Quando você cria um cronograma de estudo, né? Quando você define prioridade,
quando você usa técnicas de estudo, nós estamos aplicando aí conceitos de planejamento e organização. Então, veja, a gestão do tempo, inclusive, vai muito além de simplesmente fazer listas. Envolve, na realidade, entender o seu ritmo biológico, conhecer os seus períodos de maior produtividade, saber distribuir as tarefas de forma inteligente ao longo do dia. Por exemplo, se você sabe, né, se você sabe que rende mais, né, produz mais pela manhã, você deve colocar as matérias mais difíceis do estudo nesse período, na parte da manhã. Se você tem aí uma prova importante chegando, você precisa alocar tempo para aquela disciplina daquela prova, porque o tempo para essa prova está chegando. Tudo isso é administração aplicada. E o mais interessante é que essas habilidades são totalmente transferíveis. Eu estou falando aqui da aplicação do dia a dia, mas essas habilidades elas são transferíveis, tá? Para o mercado de trabalho, aonde os prazos e as múltiplas tarefas vão ser constantes. Talvez você até viva, né? Já no seu trabalho, né? Esse acúmulo de tarefas, múltiplas tarefas, prazos, ok? Então eu vou buscar fazer sempre essa conexão, tá? Do conceito da administração para o seu dia a dia, como isso se conecta também ao seu trabalho. Agora, vamos falar sobre organização financeira. Esse é um tema, inclusive, que assusta muita gente, mas que se torna simples quando nós aplicamos princípios administrativos. Seja você que recebe salário, mesada, né? Administrar o dinheiro, desculpa, é uma habilidade, aliás, é uma das habilidades, né, mais importantes para a vida. Quando você cria um orçamento pessoal, você está praticando planejamento. Quando você controla os gastos, né, você está exercitando o controle. Quando você decide poupar, né, para um objetivo específico, comprar alguma coisa, por exemplo, você está estabelecendo metas e traçando aí objetivos, e está traçando estratégias para alcançar um objetivo. A administração financeira pessoal envolve entender a diferença entre desejo e necessidade. Aprender a priorizar gastos e desenvolver disciplina para não comprometer o orçamento. E assim, né, e da mesma forma acontece, né, na empresa. Porque administrar é gerenciar também recursos, orçamentos, ok? Aí, uma outra aplicação que se conecta também ao dia a dia do trabalho, eu trouxe aqui o exemplo do planejamento de eventos. Um outro momento, né, que a administração ela brilha. Quem já organizou uma festa de aniversário, churrasco, né, vai agora conectar o que eu estou falando. Tudo isso, o planejamento de um evento, envolve o quê? Processos. E processos administrativos completos. Planejamento, definir data, local, convidado, cardápio, organização, execução, né, direção, controle, ok? E aí, como isso se conecta, né, à administração? Vamos dar uma conexão agora legal. Quanto mais complexo é um evento, mais vai exigir uma boa administração, ok? E aí, a empresa é a mesma situação. A empresa, ela está envolta em vários processos, muitas vezes complexos, que precisam ser organizados, planejados, geridos, liderados, controlados, ok? E aí, uma outra coisa do nosso dia a dia que também se conecta à administração é a divisão de tarefas em equipe. E talvez é uma das aplicações mais visíveis aí da administração na vida de vocês, na sua vida, aliás. Porque quantos trabalhos em grupo nós já não fizemos na escola, na faculdade? A forma como você, por exemplo, distribui as tarefas no trabalho em equipe, né?
a forma como você distribui as responsabilidades, estabelece os prazos, né, coordena aí os esforços, né, de cada um, isso é pura administração. Uma divisão eficiente de tarefas, né, considera as habilidades de cada membro da equipe, os prazos disponíveis, né, a interdependência entre as diferentes partes do trabalho, tudo isso, né, é administração aplicada. Um grupo que se organiza bem, né, tende a produzir melhores resultados com menos estresse. Né? E, novamente, essa é uma competência altamente valorizada no mercado de trabalho, onde o trabalho em equipe é uma realidade em praticamente todas as profissões. O que eu quero que você leve aqui desse nosso momento, desse slide, é a consciência de que cada vez que você organiza a sua semana, controla o seu gasto, planeja um evento, trabalha em equipe, você está, na realidade, exercitando e desenvolvendo habilidades administrativas. E quanto mais consciente você for dessas práticas do dia a dia, mais rapidamente você vai aprimorar essas competências, né, que vão impactar também dentro é, da empresa. Agora, nós vamos conectar, tá, tudo que a gente viu até aqui com o futuro profissional, né, com o seu futuro profissional. Aqui vocês estão vendo, né, mostra, na realidade, como que a administração, aí na tela vocês estão vendo, né, esse meu slide, como que a administração pode ser um diferencial real na sua carreira, independentemente da área que você escolhesse aqui. Ok? Vamos dar uma olhada em cada um, né, desses elementos, né, e como a administração traz aí uma vantagem competitiva, para você evoluir como profissional. Primeiro ponto que eu quero, né, passar para você é o aumento da produtividade pessoal e organizacional. Esse é um benefício mais imediato, ok? Que os conceitos e elementos e processos administrativos podem trazer. No contexto pessoal, no caso, produtividade significa conseguir fazer mais coisas importantes no mesmo tempo ou fazer as mesmas coisas em tempo menor, ok? Quando você aplica os princípios da administração, que nós vimos agora há pouco, planejamento, organização, controle, naturalmente você se torna mais produtivo, você consegue estudar melhor, em menos tempo, entregar trabalhos com mais qualidade, menos estresse, né? E ainda sobra tempo para fazer aí, né, para ter o seu lazer e o seu descanso. No ambiente organizacional nas empresas, essa mesma metodologia se aplica em escala maior. Profissionais que sabem administrar bem o seu tempo e recursos, eles são como multiplicadores de eficiência. Não apenas produzem mais, mas eles inspiram e influenciam positivamente toda a equipe ao seu redor. E as empresas sabem disso e valorizam enormemente colaboradores que trazem essa mentalidade para o dia a dia do trabalho. É. Outra questão, outra vantagem competitiva, né, que os princípios, os elementos, os processos administrativos trazem, é a melhoria na tomada de decisões. É um outro superpoder que a administração desenvolve. No mundo profissional, nós somos constantemente desafiados a tomar decisões. Algumas são simples, outras mais complexas, e a administração nos fornece um processo, inclusive um processo mental, para a tomada de decisões mais assertivas. Ao invés de decidir por impulso ou intuição, nós aprendemos a coletar informações relevantes, analisar as alternativas e considerar, né, os prós e contras dessas alternativas, né, e aí avaliar as possíveis consequências e só depois disso tomar uma decisão assertiva. Por exemplo, se você for promovido ou promovida para uma posição de liderança, tá? Você vai precisar decidir sobre prioridades de projeto,
sobre alocação de recurso. Se você for colocado como uma líder, um líder, você vai ter que decidir sobre contratações de pessoas, ok? Tudo isso vai exigir uma abordagem sistemática, que a administração ela vai te proporcionar. Agora, mesmo que você trabalhe na empresa em posições não gerenciais, não sendo líder, né, de uma equipe, a capacidade de tomar decisão rapidamente é um diferencial que chama a atenção e acelera aí o seu crescimento de carreira. Mais um elemento aí, mais uma vantagem então que a administração nos traz, que é esse superpoder, né, que é a melhoria na tomada de decisões. Só que não para por aí. Um elemento importante também é referente à otimização de recursos escassos, que é uma habilidade que se torna cada vez mais crucial em um mundo com limitações ambientais e orçamentárias. As organizações, as empresas modernas, elas precisam fazer muito mais com muito menos. E profissionais que entendem como maximizar os recursos, sejam os recursos financeiros, humanos, tecnológicos ou materiais, esse tipo de profissional, né, que tem aí, né, essa habilidade de maximizar o uso dos recursos, são extremamente valorizados. Quando você aprende a administrar seus próprios recursos, como o tempo e o dinheiro, por exemplo, vocês estão já desenvolvendo essa mentalidade, que depois, essa mentalidade, né, de otimizar recursos, que depois, essa mentalidade que se desenvolve no seu dia a dia, pode ser aplicada também nos recursos da empresa. Um profissional que demonstra cuidado e eficiência no uso dos recursos da organização, esse tipo de profissional rapidamente ganha a confiança e a credibilidade, né, da direção da empresa. Essa competência é especialmente importante em momentos de crise, de restrição orçamentária, quando a capacidade, então, de otimizar recursos pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso de um projeto ou até mesmo da empresa como um todo. E, finalmente, a administração como diferencial para qualquer carreira, e talvez agora o ponto mais importante, é que você muitas vezes pode estar pensando, né, que, Igor, mas você está falando aqui dos diferenciais, né? Mas será que isso aplica na minha carreira? Porque eu quero ser um programador, um designer, né? Não importa, aqui vai esse elemento, né, mais importante aqui desse slide, para você realmente internalizar, é que não importa qual seja a sua carreira, pode ter certeza que em algum momento você vai precisar gerenciar projetos, coordenar a equipe, controlar orçamento, ou simplesmente organizar seu próprio trabalho. Então, esse conhecimento técnico está aqui, ó, no último tópico, diferencial para qualquer carreira. Por isso que eu falei que é um dos elementos mais importantes. O conhecimento técnico ele é fundamental. Mas a combinação entre técnicas, em qualquer área que você for atuar, mais habilidades administrativas, então técnicas, mais habilidades administrativas, vai, com certeza, acelerar o seu crescimento profissional. Porque o mercado está cheio de profissionais tecnicamente competentes. O que vai diferenciar os profissionais, os que se destacam, são justamente aqueles que têm competências comportamentais e habilidades administrativas que complementam um conhecimento técnico específico da área que você, por exemplo, vai querer seguir aí no seu futuro profissional. Então eu quero que você reflita sobre todas essas vantagens que as habilidades administrativas trazem para sua vida, não só pessoal, mas, óbvio, profissional.
Bom, agora, depois de todos esses elementos que eu te passei, tá? Alguns conceitos, né? Eu quero te trazer aqui um caso prático. Tá? Esse caso prático ele vai mostrar como que os conceitos que eu te falei até agora pode transformar uma situação de caos na empresa em é, resultados. Então, imagine a seguinte situação. É domingo à noite, né? E você se dá conta de que a semana vai já começar amanhã totalmente sobrecarregada. Então, imagino que é um domingo à noite e aí vem aquele estralo na mente, né? Que, puxa vida, amanhã a semana começa e tem um monte de coisa, tá? E aí, tem duas provas importantes, né? Na sua semana aí, que vai começar. Tem duas provas importantes. Um trabalho em grupo, né, para entregar, e você precisa estudar para um processo seletivo de estágio, por exemplo. E também você prometeu ajudar aí num projeto, uma atividade familiar, né? E ainda, nessa semana que vai começar, você também vai encontrar com os amigos no final de semana. Aí, isso é um domingo à noite, o desespero bate, a ansiedade sobe, porque você lembrou de tudo isso no domingo à noite, e você não sabe por onde começar a se organizar. Né? Não sei se você já passou por isso. Isso é muito familiar para muitas pessoas, ok? Pois bem, este aqui é um problema, que a nossa personagem aqui da história que eu vou te contar, né? Isso é um problema que a nossa personagem enfrentava. Ela era uma estudante de 19 anos, né? Que assim como muitos outros estudantes, se via perdida, né? Diante de tantas as tarefas acumuladas. Detalhe, o patrão dela né, é, era sempre o mesmo. Né? Começava a semana tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Aliás, o padrão dessa pessoa, da Lara, né? Eu falei o patrão. Estou falando de administração no meio do patrão. Então, a Lara, ela tinha um padrão que era fazer sempre do mesmo jeito as coisas. Então ela começava a semana tentando fazer tudo ao mesmo tempo, acabava não fazendo nada direito, dormia mal, chegava sexta-feira ela estava exausta, com a sensação que não tinha cumprido todas as suas obrigações. Né? O estresse era tanto que já estava até afetando aí a saúde da Lara, o rendimento acadêmico. Não sei se você já passou por isso. A solução que a Lara encontrou foi justamente aplicar aí é, é, conceitos administrativos para fazer um planejamento estratégico da semana dela, para que não se tornasse um caos. Então ela começou a dedicar, 2 horas, no domingo à noite para fazer um planejamento estratégico da semana. Primeiro, ela na primeira etapa ela planejava, ela listou todas as tarefas, os compromissos que ela tinha na semana, definiu prioridades claras, usando técnicas administrativas e estabeleceu metas realistas para cada uma dessas tarefas. Ela não apenas listou o que fazer, mas também definiu por que cada tarefa era importante e qual o resultado que ela esperava. Depois, ainda usando princípios administrativos para se reorganizar, para sair desse caos que a Lara vivia, depois da fase de planejamento, ela entrou na fase, utilizando aqui princípios administrativos. Ela entrou na fase de organizar. Então ela criou aí um cronograma visual, todo colorido, agrupando aí as tarefas similares, reservando blocos de tempo para estudos, e também incluindo intervalos regulares para descanso. E ela também preparou todo o material que ela iria precisar durante a semana, e ela preparou esse material com antecedência. Depois, a Lara, utilizando princípios aí de organização, utilizando princípios administrativos, ela entrou na fase de comandar. A Lara assumiu o controle da sua própria semana. Ela seguiu rigidamente o cronograma que ela havia estabelecido, mas com flexibilidade para ajustes quando necessário.
Uma dica importante que ela descobriu foi, ela começava cada dia pelas tarefas mais difíceis, quando a energia dela estava no máximo, ok? E aí, ela depois entrou na fase do controle. Ela fazia aí uma rápida revisão, né, no final de cada dia para verificar o que ela havia cumprido, o que precisava ser remanejado, né, e celebrava também as pequenas vitórias. Inclusive, ela usou um aplicativo simples aí para comandar todo o progresso dela durante a semana e identificar aí os padrões de produtividade. O que aconteceu? Os resultados foram transformadores. Na primeira semana, né, usando métodos administrativos, a Lara, a personagem da história aqui, ela conseguiu estudar para as duas provas com calma, entregar o trabalho em grupo antes do prazo, avançar no estudo, né, para aquele processo seletivo que ela iria participar. Ela conseguiu ajudar a família e ainda sair, né, no final de semana com os amigos sem ter aquela culpa de não ter feito as suas tarefas. Mas os benefícios eles foram além. A Lara ela percebeu que ela dormia melhor, né? Ela estava menos ansiosa, ela sentia, né, uma sensação de controle sobre sua vida, algo que ela nunca tinha experimentado antes. As suas notas, as notas da Lara, melhoraram de forma significativa, né? E o mais importante, ela descobriu que tinha mais tempo livre, né, para fazer, né, as coisas que ela gostava, fazer coisas de forma inteligente. A reflexão que a Lara fez nessa história é que é, ela podia aplicar todos os conceitos administrativos no dia a dia dela, ok? E aí, eu quero que você leve essa reflexão também para o seu dia a dia. Eu quero que você identifique situações na sua vida que você pode se beneficiar é, das abordagens administrativas, dos conceitos administrativos. Talvez você possa já começar a utilizar esses conceitos na sua rotina de estudo, no planejamento do seu projeto pessoal, ou mesmo na administração, né, do seu tempo entre trabalho e estudo. Ok? Eu contei toda essa história da Lara para levar você a uma reflexão e para que você possa fazer um comparativo. A Lara começa, né, com aquela preocupação no domingo à noite, que a semana dela vai ser um caos. Ela começa a semana sem usar de inteligência e de técnica, e realmente a semana dela se transforma, né, num caos, e ainda ela finaliza a semana, né, com um sentimento de fracasso. E aí eu te trago um outro cenário, onde a Lara, ela se organiza, ela planeja, ela organiza, ela controla, né, processos, cria padrões, né, aonde ela consegue melhores resultados. Então isso trouxe, nessa história da Lara, nessa segunda parte aí, onde a Lara se organiza, melhores resultados. Isso pode acontecer na sua vida e acontece também nas empresas que são bem administradas, ok? Então veja, para a gente sedimentar conceitos administrativos, conectando ao seu dia a dia, eu trouxe aqui para você uma atividade, né? Esse é um momento crucial, é quando a gente transforma o conhecimento em ação prática, tá? É uma atividade que vai consolidar aí tudo que a gente viu no nosso momento aqui. Essa atividade que eu proponho para você, ela é aparentemente simples, mas profundamente transformadora. Você vai listar aí 5 situações cotidianas que você usa a administração. Por que 5 situações? Porque isso força a nossa mente, vai forçar a nossa mente a ir além do óbvio e realmente observar, né, com atenção a nossa rotina. Eu quero que você não se limite aos exemplos que eu te dei aqui na aula. Eu quero que você descubra, né,
as suas próprias aplicações dos conceitos administrativos no seu dia a dia. Pode ser desde algo simples, como a forma como você organiza a sua mesa de estudo, até algo mais complexo, como você, por exemplo, coordena toda a logística de um evento familiar. O importante aqui nessa atividade é identificar onde os princípios da administração, planejamento, organização, direção e controle já estão presentes na sua vida, mesmo que de forma intuitiva. Para te ajudar a reflexão sobre como melhorar né, a sua eficiência também, né, eu quero que você reflita no seguinte, tá? Se você tivesse 2 horas extras por dia, o que você faria com esse tempo? Agora que reflita, onde que estão essas sobras de tempo na rotina do seu dia a dia? Talvez nos momentos de procrastinação, nas transições mal aproveitadas entre uma atividade e outra. Então, essa atividade vai te levar a uma reflexão também no que se refere a melhorar a sua eficiência pessoal, que não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar com mais inteligência. É sobre identificar atividades que estão consumindo o seu tempo, a sua energia, sem agregar um valor real à sua vida, ok? E nas próximas aulas, nós vamos aí, continuar mergulhando, nesse fascinante mundo da administração, mas nós vamos agora, nos próximos encontros, mergulhar aí, na administração aplicada nos mais diferentes contextos, ok? Quero que você faça o download de todo o material de apoio para você aprofundar sobre alguns conceitos. Se for necessário, volte à aula. Sempre quando a gente começa uma disciplina nova, estamos começando aqui a administração, dúvidas podem ainda ficar aí na nossa mente, ok? Se for o caso, volte à aula, revise os conceitos e a gente continua aí na nossa jornada. Isso foi só um primeiro momento aí, no que se refere à introdução à administração, e eu te vejo na próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria.